Olá, criptomaníacos! O senhor já operou criptomoedas ou Bitcoin? Se não operou, é melhor ficar ligado, porque outubro, historicamente, é um mês extremamente positivo para esses ativos. Em especial o Bitcoin, que pode superar os 63 mil dólares nesse mês. É sobre isso que falaremos logo após a vinheta. Hoje eu retornei das minhas curtas férias de uma semana, estava ansioso para fazer vídeo para vocês aqui no canal e eu volto justamente no momento que o Bitcoin retoma a sua subida, atingindo aqui os 48 mil dólares. Antes de entrar no gráfico, eu quero dizer para vocês que no vídeo que vem, segunda-feira, eu vou falar mais sobre a Ledger, que é aquela empresa que você consegue fazer poupança com os seus Bitcoins. Eu vou trazer várias novidades. Hoje, somente vou dizer para vocês que a Ledger manteve as suas taxas, né, de retorno, seus juros ali de 6% para o Bitcoin e de 9% para o USDC. E a Ledger é uma empresa canadense e auditada, o que é raro nesse mercado e que te permite ter confiança com relação aos serviços dessa empresa. Tá tudo explicado no site deles, vocês encontram o link aqui embaixo na descrição. Vai lá e faça a sua própria pesquisa, tá? Eu confio na Ledger justamente pelo processo de auditoria que ela passa. Agora sim, vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin. Tá aí o gráfico semanal do Bitcoin. Eu trouxe esse gráfico para você no último vídeo de análise gráfica e eu mostrava para vocês com dois círculos amarelos que esse movimento foi o mesmo que a gente observou lá no ciclo de alta de 2013, ou seja, o preço caindo abaixo do EMA 21 do gráfico semanal, depois ele retoma a subida e volta a testar essa linha branca, que é o EMA 21, né? Ele testa, chega a romper, mas somente o pavio. A semana fecha sempre sobre a linha branca, sobre o EMA 21, e a partir daqui, né, em outubro, a gente retoma a subida. Exatamente o que está acontecendo. Notem, ó, o preço foi lá embaixo, mas fecha a semana aqui, né, sobre a linha branca, e agora estamos vendo essa subida começando hoje, né, o mês de outubro. Olha lá, 2013. Vou recuar aqui para vocês, tá? Aqui, dois círculos também. Em 2013, notem, olha lá, o preço recua para baixo da linha branca, né, que é o EMA 21, volta a subir, depois testa ela aqui, né, chega a passar para baixo dela, mas somente o pavio. A semana fecha acima da linha branca e a partir daqui, ó, em outubro, como vocês estão vendo ali embaixo, o preço dispara. Mesma coisa, mesmo movimento que a gente está tendo hoje. Portanto, né, como eu falo para vocês, nós estamos num movimento muito similar ao de 2013, o que dá uma mega confiança, porque olha essa subida aqui que acontece após o segundo círculo amarelo aqui em 2013, né? Mesma coisa, o segundo círculo agora começa um movimento de retomada de alta, o que nos faz crer que a gente pode superar e muito aquela alta que a gente teve de 65 mil dólares agora em 2021. Entrando no gráfico diário, nós temos várias informações aqui e para não confundir vocês, eu vou apagar algumas, tá? Como essa e essa aqui, a cunha descendente, né? Para facilitar. Essa é a imagem que vocês tinham no último vídeo de análise gráfica. Essa faixa roxa aqui em cima é a resistência, né? Que ia ali dos 46 e alto, 47, até lá em cima nos 48.200. E lá embaixo a gente tinha aquele nosso X, que eu mostrei para vocês, que é o ponto de cruzamento entre a linha de tendência que vem desde lá de março de 2020 com esta linha que marca os topos desde que a gente atingiu uma alta histórica em 2021. E aí encontrava justamente esse ponto aqui. E eu marquei este caixote amarelo para falar para vocês onde eu acreditava que o preço iria encontrar um suporte. E chegou muito perto, tá, pessoal? Notem que o preço atingiu aqui uma mínima de 39.500 e eu marquei para vocês o topo desse caixote nos 39 mil dólares. Então, uma diferença de somente 500 dólares, mostrando que a análise fazia sentido. E se vocês olharem, o preço encontrou o suporte mesmo, foi sobre esta linha branca aqui,
que nesse gráfico diário representa o MA100, a média móvel de 100 dias. E agora o preço disparou, encontrando resistência exatamente aqui no meu retângulo roxo, né, que é a resistência que eu mostrei para vocês, que já aconteceu diversas vezes no passado. Olha esse período todo que vocês estão vendo aqui, em meados de setembro, depois também foi suporte em todo esse período aqui de final de agosto, e foi resistência nesse período de meados de agosto. Então, novamente, está sentindo essa resistência, mas se romper aqui no caso os 48.200, 48.300, a tendência é dar uma disparada bem mais forte, como a gente vai ver já já. O interessante de a gente ver esse suporte na linha branca, que é a média móvel de 100 dias, é que ele, historicamente, serve como suporte ao longo de um ciclo de alta, como vocês vão notar aqui. Notem que o preço, em vários momentos desse ciclo, encontrou suporte exatamente sobre essa linha branca. Olha aqui, em julho, né? Mais uma vez aqui em todo esse período aqui de setembro, outubro de 2020, depois volta a subir. Quando cai, encontra suporte aqui também no final de abril, como vocês estão vendo, e somente rompeu aqui, meados de maio, que foi quando deu aquela despencada feia do preço, que aí veio para o suporte final, exatamente na nossa linha de tendência, que vem desde lá do início da crise que a gente está passando em março de 2020, né? Aí a gente voltou a subir, rompe a linha branca, e onde que a gente está encontrando suporte agora? Sobre a mesma linha branca, assim como aconteceu durante todo esse ciclo de alta que a gente está vendo aqui. E tem uma coisa interessante para vocês notarem, que é esse caixote que eu marquei aqui, durante setembro de 2020. Olha o que aconteceu em setembro de 2020. Vou dar um zoom aqui para vocês. Olha só o que aconteceu. Durante todo o período de setembro, aqui, olha só, entramos em setembro de 2020, tá? Exatamente aqui, no primeiro dia, pro primeiro para o segundo dia, o preço desaba. Então, setembro geralmente é um mês negativo, tá? E já começou assim em 2020. Despencou, encontra suporte onde? Na linha branca, a média móvel de 100 dias, e lateraliza durante todo o período de setembro, né? Voltando a subir exatamente no início de outubro. Início de outubro, o preço dá a disparada dele, né? Bem forte, como vocês podem notar. E olha o que acontece agora em 2021. Vamos novamente entrar em setembro. No caso aqui, no dia 19 de setembro, começa uma queda forte e o preço desaba para onde? Exatamente para a linha branca, como aconteceu em 2020. Ela serve como suporte. Termina setembro, entramos em outubro e olha só, adivinhem, sim, o preço volta a subir. Exatamente o que aconteceu em 2020. Então estão repetindo esse movimento aqui de trás, o que é bem positivo. Como vocês estão vendo, a tendência aqui, se a gente repetir o histórico do ano anterior, é uma disparada de preço. E trazendo de volta as linhas que eu tinha apagado aqui do gráfico, olha que interessante. O Bitcoin formou uma cunha descendente, formada por essas linhas rosas aqui que vocês estão vendo, tá? Então o que acontece? O preço encontrava um topo, descia, encontrava um fundo aqui, voltava a subir e tal. E agora ele acaba de romper esta cunha descendente. E por que isso é interessante? Vou pegar essa altura aqui, é exatamente a altura do início dessa cunha aqui, tá? Que é uma altura de 10 mil dólares. O topo foi ali nos 52 e alguma coisa, e o fundo aqui nos 42 e alguma coisa. 10 mil dólares. E um rompimento dessa formação gráfica leva a crer, né, faz uma tendência aqui de que o preço suba, a partir do rompimento, essa mesma altura. Note que o preço já subiu mais ou menos metade dessa altura, a gente está aqui nos 48.100 dólares no momento, e ainda faltaria bastante, porque o topo aqui desse movimento seria ali nos 54 mil dólares, tá? 54 e pouco. Então, ainda tem uma tendência forte de alta, o Bitcoin deve encontrar uma resistência na região dos 50 mil dólares, que é um número importante, inclusive uma resistência psicológica, mas com tendência de rompimento, levando aqui a um topo de movimento nos 54 mil dólares, devido ao rompimento da cunha descendente. E se essa já é uma informação interessante, tem coisa muito melhor pela frente. Por quê? Se vocês conhecem, né, o Plan B, que fez ali o Stock to Flow Model, o modelo Stock to Flow, ele postou no Twitter há bastante tempo atrás previsões do valor mínimo de fechamento de cada mês. Em agosto, por exemplo, ele tinha falado 47 mil dólares, exatamente o valor que a gente fechou em agosto, e ele falou setembro fechando em 43 mil dólares. Novamente, exatamente o valor que a gente fechou setembro, tá? Setembro fechou aqui, né? Ontem, e o fechamento foi em
$43.800. Ele tinha falado um mínimo de $43 mil. Mais uma vez o Plan B aqui, ó, acertando na mosca. Ele até coloca um sniper aqui, porque é isso, né? Ele está acertando ali na mosca todo o fechamento mensal. E o que ele tinha falado com relação aos alvos para outubro, novembro e dezembro? Outubro, ele disse que a gente vai fechar o mês acima de $63 mil. Esse cara não está errando esses valores mínimos já faz tempo. E agora a previsão dele diz que a gente vai subir bastante, atingindo aí o mínimo de $63 mil no mês de outubro. Já em novembro, acima de $98 mil. E dezembro, acima de $135 mil. Então você aí que ainda não comprou o Bitcoin, como disse o nosso ilustre Renan Calheiros, fique de olho, fique ligado, porque você pode estar fazendo besteira. Para quem gosta de uma análise mais fundamentalista, também temos aqui a declaração do Elon Musk, que está sempre aparecendo no canal. Ele fez uma declaração aqui de que governos não podem destruir criptomoedas. Ele disse: acho que não é possível destruir criptomoedas, mas é possível que os governos desacelerem seu avanço. Eu concordo com o conceito que ele quis dizer, com uma pequena diferença de que governos podem sim destruir criptomoedas, mas não podem destruir o Bitcoin. São coisas diferentes. Criptomoedas possuem geralmente uma equipe conhecida, um fundador, um desenvolvedor que pode ser atacado pelo Estado, pelos governos. O Bitcoin não. O Bitcoin realmente é uma classe à parte e vocês vão perceber que ele sempre é falado como algo separado, inclusive porque nem entende do que está falando, como vocês vão ver já já, tá? Então, sim, governos não podem destruir o Bitcoin, mas como ele falou, podem sim desacelerar o seu avanço, inclusive do Bitcoin. O governo também consegue atrapalhar o avanço do Bitcoin quando, por exemplo, ele proíbe exchanges, corretoras de criptomoedas, de operarem dentro de um país. Então, as pessoas têm mais dificuldade de fazer compra e venda, isso pode ter algum impacto no desenvolvimento, que é o que acontece com qualquer setor da economia, né? O Estado sempre prejudica o desenvolvimento devido a barreiras que ele cria, né? Ele faz ali oligopólio, somente essas empresas podem trabalhar nesse setor, ele coloca carga tributária, impostos sobre aquele serviço, dificultando o desenvolvimento, o investimento naquele setor. Então isso já é o padrão. A gente já está acostumado com governos desacelerando o nosso desenvolvimento, né? E não vai ser diferente com relação ao Bitcoin ou às criptomoedas. E o Elon Musk também destacou que o governo dos Estados Unidos deve evitar regulamentar o mercado cripto, o que eu também concordo. Regulamentação é um lixo, é mais um atraso, é mais uma coisa para desacelerar o desenvolvimento e que não serve para porcaria nenhuma, além de atrapalhar a sua vida. Sempre que falar em regulamentação, seja contra, tá? Porque não vai te favorecer em nada. Só vai tornar aquele serviço mais caro e dificultar a sua entrada, principalmente se você não tiver muito dinheiro. E o mais engraçado disso, né, do Elon falar que governos não podem destruir criptomoedas, é que na sequência, Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, falou que não pretende banir Bitcoin ou criptoativos. E ele não falou isso à toa, né? Ele adoraria fazer isso, mas como o próprio Elon Musk se deu conta, governos não conseguem fazer isso, né? Mesmo se eles quiserem, eles não conseguem. Eles só conseguem atrasar. E quando eles atrasam isso, eles atrasam também o próprio país, porque o país perde empresas, perde investimento e, no caso, não consegue nada. A China fazendo isso agora, por exemplo, você está vendo que não muda nada. Teve uma queda de curto prazo ali no preço das criptomoedas e agora já voltaram a se recuperar. Já retomamos tudo que a gente tinha perdido ali em setembro, né? Em poucos dias o preço volta a subir. Então não existe forma de você destruir isso. Se você não pode vencer o seu inimigo, é melhor que você se torne aliado. No caso, é isso que o Jerome Powell está falando aqui. Mas não confiem nunca em político. Político adora mentir, né? Então ele fala aqui que não vai banir Bitcoin, mas eu não duvido que futuramente eles tentem banir criptoativos, Bitcoin, quando não conseguirem regular, assim como foi feito na China. Mas não tenham medo, porque como o próprio Elon Musk falou, eles não conseguem fazer isso, tá? Então é bravata, é uma tentativa desesperada de evitar o inevitável e não vão conseguir.
Até porque a sua outra opção é o CBDC, é a moeda digital dos bancos centrais, que são uma maravilha, como essa própria notícia aqui nos mostra. Banco Central do Brasil confirma mega vazamento de mais de 390 mil chaves do Pix, além de CPFs e dados bancários. Olha que maravilha para todos aqueles que confiaram na tecnologia estatal do Pix, que segundo o presidente do Banco Central brasileiro é superior ao Bitcoin. Estamos vendo aqui essa superioridade do Pix, né? Agora você está aí com seus dados nas mãos, sabe-se lá de quem, talvez de hackers, bandidos, né? Pessoas que possam fazer esse tipo de coisa. Número de sequestros relâmpago aumenta 70% em São Paulo no primeiro semestre. E por que eles subiram 70%? A matéria te fala. O número de sequestros relâmpagos do estado de São Paulo subiu quase 70% em menos de um ano. Uma das principais armas usadas pelos criminosos é a transferência via Pix. É o Estado brasileiro ajudando no roubo. Não bastasse o político te roubar, ele facilita agora para que bandidos te roubem instantaneamente com o uso do Pix. E daí, qual a solução estatal para isso? Já vem na sequência aqui para vocês também. Pix. Bancos poderão bloquear recurso por 72 horas se houver suspeita de fraude. Vamos ver aqui. O Pix é um novo meio de pagamentos criado pelo Banco Central, que permite transferir valores, receber e fazer pagamentos em transações com menos de 10 segundos. Olha que rápido, né? Parece a nano. 10 segundos. Que podem ser realizadas a qualquer hora do dia, inclusive feriados e finais de semana. Maravilha, né? Nem tanto. Segundo o Banco Central, o bloqueio dos recursos temporário irá permitir que a instituição financeira faça uma análise aprofundada para identificar se ocorreu fraude ou não. Essa medida irá permitir que a instituição que detém a conta do usuário recebedor pessoa física possa efetuar um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas em caso de suspeita de fraude. Pô, mas não era 10 segundos a transação? Agora você não tem certeza se recebeu o dinheiro por até 72 horas? Então a transação leva 72 horas, né? E não 10 segundos, como era falado ali pelo Banco Central, né? Agora você não tem certeza se a transação aconteceu realmente dentro de 10 segundos. E aí eu me pergunto, se é para esperar 72 horas para ter certeza, que tal manter o TED? O TED caía em 24 horas sem risco de sequestro relâmpago, sem todos os problemas do Pix. Não era melhor manter a tecnologia anterior? Não está funcionando, não está legal. Melhor utilizar o TED ou, quem sabe, utilizar o Bitcoin. O Bitcoin demora incríveis 10 minutos, né? O pessoal reclama. Mas não são 72 horas, nem te dá a chance de você ter seus dados vazados na internet e correr risco de sofrer sequestro relâmpago. Olha que maravilha de tecnologia que já existe. Bitcoin. Não precisa utilizar Pix nem real digital. Viu, Banco Central? E se você tiver muita pressa, você também pode utilizar o Bitcoin pela rede Lightning Network. E pronto, aí vai ser instantâneo e continua com todas as vantagens do Bitcoin. Mas é claro que você pode ter medo do Estado, do governo proibir o Bitcoin, te atacar porque você tem Bitcoin e criptomoedas, conseguir te fiscalizar, enfim, tornar sua vida um inferno. Mas lembre-se sempre de quem está tentando fazer isso. É esse tipo de gente aqui. A matéria que a gente está vendo aqui da Cointelegraph diz o seguinte: a internet não perdoa. Criptomoeda e Bitcoin invadem a CPI da tal doença e viram memes nas redes sociais. Quem fez isso foi o senador Renan Calheiros, que é relator da CPI no Senado e virou meme nas redes sociais depois que a sessão da CPI ouviu nesta quarta-feira o Luciano Hang, dono das lojas Havan. Luciano Hang foi responder perguntas sobre supostas acusações de financiar rede de fake news. Renan Calheiro perguntou sobre possível uso de criptomoedas para financiar essas redes, mas o questionamento foi um tanto inusitado. A pergunta foi: em algum momento o senhor operou com criptomoeda, criptomoeda, ou Bitcoin, ou outro? E o Luciano Hang respondeu: nem sei o que é isso. Eu também não sei o que é criptomoeda, eu também não sei o que é Bitcoin. É uma coisa estranha aí e eu também nunca operei essas coisas. Então a resposta do Luciano Hang está perfeita, né? Ele nunca ouviu falar sobre isso, eu também nunca ouvi falar sobre isso. Olha que maravilha. Eu já posso depor e responder de forma honesta. Nunca operei criptomoeda nem Bitcoin.
E para quem não conhece, tá aí na tela a imagem da criptomoeda que eu nunca vi, nem nunca operei. E você? Então, fique tranquila, Receita Federal, fique tranquilo, Renan Calheiros, que eu não conheço, não opero e nem recomendo o investimento nessa moeda. Esse é o nível das pessoas que estão aí tomando conta do país, tomando conta de você. Então, digamos que o risco não é assim tão alto. A tecnologia progride muito mais rapidamente do que os parasitas. Essa é uma vantagem para todos nós. Agora, tem um ponto interessante. Até o parasita aqui separou o Bitcoin da criptomoeda. Até o parasita entende que Bitcoin é uma coisa, criptomoedas são outra coisa. Isso diz muito sobre o Bitcoin. Note que pessoas que entendem muito separam as duas coisas e pessoas que não entendem nada também separam. O Bitcoin não é criptomoeda, não é igual ao resto. O Bitcoin é o Bitcoin e ponto. Isso explica porque mesmo no Brasil e mesmo com tantas criptomoedas existentes, com taxa zero, transações instantâneas, 77% dos pagamentos que acontecem no Brasil acontecem com Bitcoin. Apesar de terem outras aqui, Ethereum, Binance Coin, Polkadot ganhando espaço, 77% das transações, dos pagamentos, utilizam o Bitcoin. Como eu sempre falo para vocês, o Bitcoin não está disputando quem é a melhor tecnologia. A cada semana que passa, uma nova tecnologia vai ser lançada superior às outras. E o que acontece é que a cada nova criptomoeda é mais oferta de nova tecnologia no mercado. Então a oferta é ilimitada. Independente do seu projeto, da sua moeda ali de altcoin, ter uma oferta limitada, cada nova altcoin disputa com ela, aumentando essa oferta. E nenhuma delas consegue disputar com o Bitcoin. O Bitcoin foi a primeira reserva de valor tecnológica, né, digital. E isso é único, não tem como ser replicado. É por isso que a gente teve o ouro servindo como reserva de valor durante milênios, mesmo não sendo a maior tecnologia, a melhor tecnologia, a tecnologia mais avançada. Ele permaneceu sendo a melhor reserva de valor e servindo, portanto, como moeda ao longo de milênios. Agora ele está sendo substituído pelo Bitcoin porque o Bitcoin corrigiu erros que o ouro possui, como, por exemplo, poder ser confiscado por um Estado. O Bitcoin foi o primeiro ativo a corrigir as falhas do ouro como reserva de valor. Então ele só vai cair no dia que surgirem falhas. Até o momento, elas não aconteceram. E é por isso que vemos coisas como essa. Vocês lembram lá em junho que saiu essa capa do Diário El Salvador, um jornal de El Salvador, falando que a Assembleia aprovou a lei de Bitcoin. E o que acontece na sequência, essa capa de agora, né, diz o seguinte: economia de El Salvador cresce 24,5%. Então, em pouquíssimo tempo, a gente já vê aqui um impacto, né, de uma adoção do Bitcoin. Claro que isso aqui não é somente a adoção do Bitcoin, mas já mostra o potencial de uma moeda deflacionária numa economia que vinha caindo há 12 meses seguidos. Então, acabaram de mudar a moeda e muda completamente. Eles sobem 24,5%. Eles ficam 24,5% mais ricos num país miserável. Isso não acontece somente num país que adota Bitcoin. Se você adota Bitcoin na sua vida, também acontece com você. E eu consigo provar na minha própria postagem no Twitter hoje. Não entendo esse povo reclamando do preço do iPhone. A cada ano que passa, ele fica mais barato para mim. E tá aqui a tabelinha para vocês. O iPhone 4 custava 2.857 bitcoins. O iPhone 5, 16 bitcoins. O iPhone 6, 2 bitcoins. O iPhone 7, 1 bitcoin. O iPhone 8, 0.2 bitcoins. O iPhone 10, 0.16 bitcoins. O iPhone 11, 0.14 bitcoins. O iPhone 12, 0.06 bitcoins. E o iPhone 13, que acaba de ser lançado, 0.02 bitcoins. Então, eu realmente não entendo por que as pessoas reclamam. Para mim, ele está cada dia mais barato. E essa é a maravilha de você adotar para a sua vida uma moeda deflacionária. Você adotar para a sua vida o Bitcoin. Largar essa porcaria de real, essa porcaria de dólar, que realmente, quem adota porcaria, cada dia vai ver o preço das coisas ficando mais e mais caras. Já para quem adota o Bitcoin, as coisas estão cada vez mais baratas. Isso serve para você, serve para El Salvador e vai servir para qualquer país ou pessoa que adotar o Bitcoin. Agora cabe a você decidir qual é a moeda da sua vida. Se é o Bitcoin
ou se é o dólar. Eu prefiro continuar com o Bitcoin, vendo o iPhone e todas as outras coisas barateando ano após ano. Bom, se gostou desse vídeo, deixa o like e também compartilhe em suas redes sociais. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.